Olá, amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Veda número 12. Talvez eu não consiga publicar esse vídeo no dia 12, porque eu fiquei dando aula o dia inteiro hoje, gente. Então eu estou gravando o vídeo hoje bem tarde, já são 10h30 da noite. Me desculpem a iluminação, justamente porque tá de noite e vai ficar um pouquinho escuro, mas eu vou tentar, mesmo assim, fazer o vídeo rapidinho, editar rapidinho e postar pra vocês ainda no dia 12, tá? Qualquer coisa, se não conseguir, se for postado só no dia 13, me perdoem, por favor. Mas é que aqui é bastante corrido, tá bom? Hoje eu venho falar sobre como estimular a fala do seu bebê. Tem muitas mães que falam comigo, inclusive na creche onde o Vinícius está, o meu bebezinho, que os filhos não falam ainda, não tem aquela facilidade de falar, a facilidade de se expressar. E essas crianças têm mais de 2 anos, 2 anos e meio. Eu vi pessoas reclamando até de crianças de 3 anos que não estão conversando, que não estão falando. E o que acontece, gente? Cada criança é uma criança diferente. Então, o tempo que o meu filho vai levar para falar talvez seja mais curto ou maior do que o tempo que o seu bebê vai levar para falar. Um exemplo básico disso é que, às vezes até brinco com a minha filha Celina e falo para ela: Celina, cala a boca, porque ela fala demais. E quando ela era bebezinha, ela não falava muito. Por mais que eu estimulasse a fala dela, que eu conversasse com ela não falava muito. Ela era um bebê muito calminho, ficava o tempo todo no berço brincando, não dava trabalho com nada, não chorava, né? Então às vezes aquilo até me preocupava. Nossos avós, os mais antigos, né? As pessoas antigas, falavam pra gente que se a gente desse água na concha pro bebê, o bebê começava a falar que não parava mais. Eu acho que isso é um mito, né? Mas na época eu acabei acreditando, fiz com a Celina. Antigamente eu ficava: fala bebê, fala bebê, fala bebê. Dei água na concha pra Celina e não adiantou nada, né, gente? Isso é mito. Mas hoje em dia até brinco com ela e falo: nossa, me arrependi de te dar água na concha. Você fala pelos cotovelos. Hoje eu tenho que mandar ela calar a boca. Mas a Celina, talvez por ela ter sido uma criança um pouquinho mais tranquila, ela levou um tempo para começar a conversar. Ela levou mais ou menos 1 ano e mais ou menos uns 2, 3 meses para começar a falar mesmo. Ela pronunciava algumas palavras, porém para falar mesmo, se expressar através da fala, ela levou um pouquinho mais de tempo, 1 ano e 2 meses. Já o Mateu era muito precoce, né? Ele começou a falar assim, com 8 meses ele já falava pelos cotovelos, né? Falava, e o mesmo jeito que eu estimulava a Celina, era o jeito que eu estimulava o Mateu. Porém, a Celina compreendia as coisas, mas ela não estava na fase dela de conversar. O Mateu já compreendia e falava também bastante. Hoje, o Vinícius, ele tem 2 aninhos de idade e ele já fala muitas palavras. O que a gente fazia para estimular essa fala das crianças, né? A fala dos nossos filhos? Nós sempre conversávamos muito com eles e sempre colocávamos as crianças em contato com outras crianças e em contato com outros adultos, porque aí eles iam ouvindo as pessoas conversando entre si e se sentiam estimulados a conversarem também. O Vini, ele sabe quando você tem o último filho assim, é raspinha, tacho de panela, e você acha tudo bonitinho e quer manter aquela infantilidade na criança? O Vini, ele falava muitas palavrinhas erradas, né? Não erradas, do jeitinho dele, no jeitinho infantil. Ele, por exemplo, ele falava água, quando ele ia pedir água, não era água, era atá, né? Então, até eu descobrir o que era atá, até eu entender na linguagem dele o que era atá, demorou um pouquinho. Hoje ele fala água certinho, porque ele é uma criança que vai para a creche e na creche se desenvolve rápido, porque ali tem as tias que conversam muito com eles, tem as outras crianças que se expressam cada um do seu jeitinho e a criança naquele convívio, ela vai acabando falando mais palavras e começa a falar mais certinho. Um erro muito grande que a gente faz, principalmente as mães, os pais nem tanto, mas as mães sim. A gente quer deixar o bebê o mais infantil possível. Então eu achava bonitinho ele falando atá.
E quando ele falava água para mim, eu falava, não, não fala água não, ela tá mais bonitinho. Então eu queria retroceder o aprendizado dele. Gente, não é certo isso. Por mais que a gente ache bonitinho a criança falando errado, a gente não pode retroceder o processo de aprendizagem deles. Então começou a falar certo, estimula a criança a falar certo. Tem pessoas que dizem que até 2 anos a criança tem que falar até tantas palavras, com mais tantos anos mais tantas palavras, mas eu não acredito que seja muito isso não. Quando eu conversava com os pediatras deles, eles me diziam que o importante era a gente conversar com a criança, interagir com a criança e perceber se a criança compreende o que você fala. Que não adianta você tentar conversar com a criança, tentar ensinar a criança a falar e ela não compreender o que você está falando. Porque muitas vezes você vai dar uma ordem para a criança, por exemplo, para saber se ela está entendendo o que você está falando, você pode falar, por exemplo, Vinícius, entrega o controle para a Celina. Ele vai saber o que é controle? Ele sabe o que é entrega? Ele sabe o que é dar? Na verdade, se você usar palavras mais simples. Vinícius, dá esse controle para a Celina. Ele sabe o que significa dar? Ele sabe o que é um controle? E o mais importante, ele sabe quem é Celina, né? Então, assim, quando a criança vai compreendendo as coisas, fica mais fácil da criança falar. Então, se você começar a pegar algumas coisas e mostrar para a criança e falar, por exemplo, essa é a sua mamadeira. É pegar o copinho de água. Olha, é a sua mamãe. Né? Falar os nomes também dos irmãos e falando as palavras com calma, com paciência, estimulando a criança a conversar com você. Quando você menos esperar, a criança está com vocabulário vasto, está conversando bastante e você nem se tocou do tempo que aquilo levou. Agora, quando você se preocupa demais, você se prende a coisinhas pequenas e acaba até atrasando a fala da criança. Então, conversar com a criança é muito bom, contar historinhas, né? Porque aí a criança vai começar a gostar da história, vai começar a repetir algumas palavras que você disser e aí ela vai começando a gostar de interagir com quem está com ela. Uma outra dica também, tem muitas pessoas que falam, nossa, mas é uma judiação colocar a criança tão cedo na creche. Gente, a creche não é um castigo para o filho, a creche é um aprendizado. A criança que vai para a creche, ela se desenvolve muito mais rápido do que uma criança que não vai para a creche. Que uma criança que não vai para a creche, ela não tem contato com outras pessoas, ela não tem contato com outras crianças e ela se fecha no mundinho dela. E pior ainda, se você, pai e mãe, não tem tempo de conversar com o filho, o que ele vai desenvolver? Se ele não ouve ninguém conversando, se ele não tem quem apresente as palavras para ele, então vai ficar meio difícil, né? Então, algumas diquinhas que eu fazia com os meus filhos, que eu quero passar para vocês, são essas. Interaja melhor com seu filho, conte histórias, pegue objetos que a criança gosta, mostra o objeto para a criança e fala, olha, isso é uma bola. No caso das menininhas, isso é uma boneca, né? Tenta falar para a criança, olha, Vinícius, pega a bola, vamos jogar futebol, para saber se ele entende o que é o futebol, se ele sabe o que é jogar. Aí ele vai compreendendo e vai começando a ter vontade de falar. E aí ele vai começar a falar erradinho, claro, óbvio. No começo as crianças falam errado. Mas se você for estimulando e colocando a criança no convívio de outras pessoas, quanto mais palavras ele for ouvindo, quanto mais estímulos a criança for recebendo, mais vontade ela vai ter de falar, tá bom? Tem muitos sites que dão muitas dicas sobre estimular a fala da criança. E o Dr. Drauzio Varela, ele tem um site vasto com muitas dicas e que eu acho bem válidas, né, para poder estar estimulando a criança ou a falar ou a qualquer outro tipo de ação que você queira que a sua criança desenvolva, né, como andar e outras coisas mais, né, se tem um melhor convívio em sociedade. Então esse site do Dr. Drauzio Varela é bem legal, tá? Então, uma outra dica. Tentem buscar informações de sites confiáveis, né? Se você viu uma informação no site que você acha que aquela procedência não está tão correta, tem alguma coisa de estranha, procure os sites mais confiáveis, que geralmente tem dicas muito boas que ajudam a mãe
se desenvolver com o filho e o filho se desenvolver com a mãe, tá bom? Então essas diquinhas básicas que eu tô passando para vocês são diquinhas que eu faço com os meus filhos, que eu fiz com meus filhos e deram muito certo. Eu espero que se vocês colocarem algumas em prática, deem certo com vocês também, tá bom? Se vocês conseguirem fazer alguma coisa dessas diquinhas e der certo, deixa aqui nos comentários ou fala pra mim como é que você interage com o seu filho para que ele desenvolva essa parte da fala, tá bom? E assim a gente vai trocando figurinhas e a gente vai apresentando mais formas para as outras mães também estimularem os seus bebês a falarem mais rápido e falarem corretamente, tá ok, meus amores? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gostei para ajudar na divulgação do canal, se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e até amanhã no nosso Veda de número 13.